Feira de Santana é conhecida como a Princesa do Sertão. Hoje, mais de 600 mil habitantes vivem em uma cidade que se tornou um dos maiores centros econômicos do Nordeste brasileiro. Mas muito antes das avenidas movimentadas e dos grandes centros comerciais, existia um pequeno povoado formado por fazendas, caminhos de tropeiros e famílias que encontravam na fé um ponto de união. Ao longo dos séculos, as igrejas acompanharam cada etapa dessa transformação. Nelas foram registrados batizados, casamentos, sepultamentos e acontecimentos que ajudam a reconstruir a história da cidade. Neste documentário, vamos conhecer como diferentes igrejas ajudam a contar a história de Feira de Santana, mostrando que compreender esses espaços é também compreender a identidade do povo feirense. A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios está entre os templos mais antigos ligados à formação de Feira de Santana. Sua origem remonta ao período colonial, quando grande parte da população vivia dispersa em propriedades rurais. Naquela época, uma igreja representava muito mais do que um lugar para celebrações religiosas. Ela reunia famílias, organizava a comunidade e registrava oficialmente os principais acontecimentos da vida das pessoas. Os livros paroquiais preservados ao longo dos séculos tornaram-se importantes fontes para historiadores, revelando quem eram os primeiros moradores da região e como a cidade começou a se desenvolver. Sou o padre Julivaldo Ferreira de Santana, sou vigário aqui da paróquia Catedral de Senhora Santana, natural daqui, de uma das paróquias da Diocese de Feira, da cidade de Oriçangas. Estou aqui há 1 ano e 5 meses trabalhando aqui na paróquia de Santana. Quais acontecimentos históricos marcaram a trajetória da Igreja dos Remédios em Feira de Santana? Essas igrejas, muitas delas, não há muito documento escrito. Existe um livro chamado o livro de tombo, mas não é tanto o livro de tombo. Há um outro livro antigo onde se registrava tudo. Era um livro de fúnebre, não, que registrava óbito, livro de óbito, e registrava também outros eventos nesse livro. Ela é uma igreja antiga, embora ela foi ampliada, né, várias vezes. Ela é por volta de 1700 a 1705, uma data um pouco incerta, a Igreja dos Remédios. Agora é interessante que Santana é de 1732. Ela já existia, dos remédios, sim, mas quem vai exercer a influência do surgimento de um vilarejo, entendeu? De um arraial, depois vila, é a Igreja de Santana. Mas ela tem uma importância histórica
para a Feira de Santana, entendeu? Por ser a mais antiga da cidade da feira, a Igreja dos Remédios. E tudo isso está dentro do território da freguesia de São José. Da freguesia de São José. Então ela até o dia de hoje, a Igreja dos Remédios, ela tem uma arquitetura até bonita, né? Uma torre com louça de Macau, vindo do Oriente, bem do século XVIII, né? A torre daquela igreja. A história do Brasil não tem... As coisas que estão anotadas das origens de muitas cidades que surgem com a Igreja Católica estão no chamado livro de óbito, livro de tombo, mas é um material escasso, de certa feita, porque embora os arquivos das arquidioceses e dioceses estão repletos de documentos de várias paróquias, mas era muito pouco devido à escassez de material de papel para escrever aqui na colônia. A colônia do Brasil passava digamos assim, não era bem uma crise, não tinha muito material para se escrever, entendeu? A história, e as pessoas não estavam preocupadas muito em descrever como surgiu isso, surgiu aquilo, como foi surgindo aquela igreja. Há poucos registros de muitas cidades que existem hoje, e todas elas tiveram início com a Igreja Católica. A história da Igreja Senhor dos Passos começa ainda no século XIX, quando o coronel Felipe Ferreira de Cerqueira, devoto do Senhor dos Passos, recebeu autorização do arcebispo de São Salvador da Bahia para construir uma capela e um cemitério ao lado de sua residência. A primeira capela foi concluída por volta de 1852 e rapidamente se tornou um importante espaço de devoção na cidade. Em 1859, inclusive, o local recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, mostrando a importância que a capela já possuía naquele período. Com o crescimento de Feira de Santana, a antiga capela acabou sendo demolida e seu espaço foi utilizado para a construção da antiga sede da prefeitura. A devoção, porém, não desapareceu. Os fiéis se organizaram para construir um novo templo dedicado ao Senhor dos Passos. O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro Manuel Arcioli Ferreira Silva e adotou uma arquitetura inspirada no estilo neogótico, diferente das construções religiosas mais antigas da cidade. A construção foi marcada por dificuldades financeiras e demorou décadas para ser concluída. A primeira missa no novo templo aconteceu em 1928, mas a igreja só foi aberta ao público em 1936, ainda sem estar totalmente pronta. Qual é a origem histórica da Igreja Senhor dos Passos e em que contexto ela foi construída? Certamente, a cidade crescendo, mesmo estando tão distante da Igreja de Santana, mas uma determinada devoção ao Senhor dos Passos, começou ali uma pequena igreja, daquela pequena igreja começaram a construir aquela igreja que está aí hoje, né? E ela não é uma igreja bem antiga, ela é uma igreja estilo neogótico, mas ela não é uma igreja, aquela que está ali agora, não é uma igreja mais antiga, mas provavelmente existia uma outra pequena capela dedicada ao Senhor dos Passos, não naquele local ali que está hoje, em um outro local, tudo indica, parece que era ali onde está a prefeitura. E daí foi transferido para aquele outro terreno. Você vê que não é muito distante daqui da Igreja de Santana para a Igreja Senhor dos Passos. Mas é uma questão devocional aos passos de Jesus, e foi surgindo aquela igreja, e então o Monsenhor Aderbal está lá no registro como o primeiro pároco lá na Igreja dos Passos, né? Quando foi criado a Diocese de Feira de Santana, que ele era vigário daqui foi para lá, da Santana, foi para a Igreja do Senhor dos Passos,
E Monsenhor Renato Galvão assumiu como administrador, como pároco desta freguesia, hoje chama Paróquia de Senhora Santana, naquele tempo chamava freguesia de Santana. E aí está lá a igreja que tem hoje, uma igreja bonita, um estilo neogótico, ela toda a estrutura daquela igreja de Senhora de Senhor dos Passos. Ela está no eixo do comércio de feira, do sistema comercial de Feira de Santana. É uma igreja que passa gente de muitos lugares, de muitas cidades, não só feirense, como pessoas que vêm de outras cidades para visitar o comércio, para comprar em Feira de Santana, para isso e para aquilo. Então, a Igreja dos Passos ela fica mais visível na linha do comércio. Então, a importância, ela se torna importante para a fé de muitas pessoas que vêm de longe e encontram aquela igreja aberta, com celebrações das Santas Missas, com outros momentos de orações. Então, quem passa já é convidado a entrar para rezar ou participar de alguma liturgia, que ali é alguma celebração litúrgica ou um outro estilo de celebrações que possa estar acontecendo em determinado momento naquela igreja para confissões. Geralmente lá pela parte da manhã tem padres para atender confissões, aqui na Catedral de Santana é à tarde, lá é pela manhã. Então tem, lá, embora a cidade começando aqui, a igreja a segunda mais antiga, lá é uma igreja mais nova, embora em um estilo antigo, mas a situação geográfica dela ajuda muito a visibilidade de muitos que vêm de fora. Às vezes alguém que vem de longe, vem na Feira de Santana pela primeira vez, é mais fácil conhecer a catedral, a Igreja dos Passos, do que aqui a Igreja de Santana. Que aqui está um pouco mais... Aqui não é que a igreja daqui esteja invisível, mas lá está mais no eixo comercial dos passantes. Lá para cá, a Igreja dos Passos. A história de Feira de Santana está profundamente ligada à antiga Capela de Santana. A região começou a se desenvolver ao redor da fazenda Santana dos Olhos d'Água, pertencente à família dos irmãos Domingos e Ana Brandão. A devoção a Santana fez com que uma pequena capela fosse construída no local, tornando-se um ponto de encontro para moradores, viajantes e comerciantes. Com o crescimento da população e o movimento das feiras de gado, o pequeno povoado foi ganhando importância. A capela passou a ser não apenas um espaço de oração, mas também um dos principais pontos de referência da comunidade. Ao seu redor, ruas, casas e atividades comerciais foram surgindo, contribuindo para a formação do núcleo que daria origem à cidade. Em 1833, Feira de Santana foi elevada à categoria de vila, e, posteriormente, em 1873, recebeu oficialmente o título de cidade. Durante esse processo de crescimento, o antigo templo passou por reformas e ampliações para acompanhar o aumento da população. A antiga igreja dedicada a Santana deu lugar ao templo que conhecemos atualmente como Catedral Metropolitana de Santana. Ao longo do tempo, sua arquitetura também foi modificada, acompanhando diferentes períodos da história da cidade. Quais transformações arquitetônicas e históricas da catedral refletem o crescimento da cidade ao longo dos séculos? Foi a reforma que foi concluída em 1919.
Monsenhor Tertuliano Carneiro, que foi feito essas torres, entendeu? As laterais dessa igreja, certamente aqui também foi feito algumas melhorias aqui no interior dessa igreja, e a criação da diocese em 1962 e posteriormente com o crescimento da cidade, por ser uma cidade grande, Roma elevou a Feira de Santana à categoria de arquidiocese. A nível eclesiástico, essa é a grande contribuição, e a criação de muitas paróquias, embora quem cria as paróquias é o arcebispo, né? É a arquidiocese, mas a catedral é a igreja do bispo, né? A cátedra do bispo, é a cadeira do bispo, do arcebispo de Feira de Santana. O desenvolvimento da cidade fez com que a igreja criasse muitas paróquias, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomba e tantas outras paróquias que tem aqui na cidade da Feira de Santana. A mais antiga paróquia é essa daqui. Dessas se originou que muitas outras, né? A cidade foi crescendo e foi originando outras paróquias, porque foi criado uma diocese, uma arquidiocese, e a matriz de Santana, que poderia ser uma paróquia como uma outra qualquer aqui da cidade, e a catedral sem outro ponto, ter construído uma outra igreja, mas a catedral foi escolhida a igreja paroquial antiga da Feira, que é Santana. No distrito de Humildes, a história da comunidade também está ligada à fé. A devoção a Nossa Senhora dos Humildes acompanhou o crescimento da região e fez da igreja um dos principais pontos de encontro dos moradores. Ao redor do templo, a comunidade foi se desenvolvendo. Casas, pequenos comércios e caminhos que ligavam as propriedades rurais foram formando, aos poucos, o núcleo que daria origem ao atual distrito. Com o crescimento de Feira de Santana, Humildes também passou por transformações. Mesmo assim, a Igreja de Nossa Senhora dos Humildes permaneceu como uma referência para a comunidade, representando a continuidade de uma história construída entre fé, convivência e tradição. E a origem do nosso distrito começa aqui com a construção da nossa Igreja de Nossa Senhora dos Humildes, que antes era uma capela, né? E hoje temos aqui a matriz de Nossa Senhora dos Humildes. Começou a se fazer aqui na capela em louvor a Nossa Senhora dos Humildes, né? As rezas, festas, onde as pessoas vinham das comunidades, né? E ficavam aqui, onde o bandeirante ele doou as terras para que as pessoas pudessem construir suas casas. E aqui, ó, a gente vê que ao redor da nossa igreja, ela tem várias casas que foram construídas naquela época. E aí começou as festas, né? Com quermesse, com novena, festa em louvor a Nossa Senhora dos Humildes, procissões, e o que perdura até hoje na nossa paróquia. Também, que a capela, ela foi construída de duas formas, do lado direito e do lado esquerdo, mas que ela não ficou de pé. Ao construir a igreja de frente para o rio, a igreja ficou de pé. E aqui o Rio da Rua, ele se tornou um marco para o nosso distrito, porque aqui nesse Rio da Rua, onde as pessoas, né, as ganhadeiras daquela época, lavavam roupas para os senhores aqui da vila, né, lavavam suas roupas para sustentar a sua casa, como também carregavam água para abastecer as casas dos mais abastados aqui do nosso distrito. A história da Igreja de São José das Itapororocas está ligada ao processo de ocupação das áreas rurais que deram origem a parte do território de Feira de Santana. A região era marcada por antigas fazendas,
propriedades rurais e caminhos utilizados por tropeiros e viajantes que circulavam pelo sertão. Com o crescimento dessas comunidades, a fé católica passou a ocupar um papel importante na vida dos moradores. A construção e a presença da igreja dedicada a São José ajudaram a formar um ponto de encontro para as famílias que viviam nas propriedades próximas. Ao longo do tempo, a comunidade passou por transformações, mas a igreja permaneceu como uma referência histórica e religiosa. Hoje, o templo representa uma parte da história do povoamento de Feira de Santana e mostra como a fé esteve presente na formação das comunidades que deram origem à cidade que conhecemos atualmente. De que maneira a Igreja de São José das Itapororocas se relaciona com a história antiga das fazendas, estradas e povoados da região de Feira de Santana? A influência de ter uma igreja naquele tempo e a influência de ser uma paróquia, uma freguesia e de ter um vigário, um padre. Porque no Brasil Império, Brasil colonial, a centralidade de um povoado que dava destaque e respeito a um povoado era o coronel, fazendeiro, dono das terras, e a igreja. E se houvesse uma comarca, o juiz. O juiz vinha em terceiro lugar. Então isso aí dava respeito e credibilidade. E por outro lado, em relação à feira, né? É a questão de estradas. A feira hoje é entroncamento rodoviário. Norte, Nordeste, Sudeste, é de tanto lugar de Sul, é Sudeste, é Centro-Oeste. Porque essa 101 dá para o Centro-Oeste, dá para o Norte, dá para o Sudeste, dá para o Centro, em qualquer lugar. E segundo os registros antigos, por aqui, por essa fazenda de Domingos e Ana, havia entroncamento de estradas e boiadas para levar até para outros estados, cruzava essas estradas. E aqui era um local de descanso, por isso que era chamado Santana dos Olhos d'Água, né? Porque aqui era cheio de... Feira de Santana a água explode, qualquer buraco que você faz aí, explode água. Sinceramente, havia muita nascente d'água, como tem muita água aqui na feira. Esse parava para os animais se abastecerem, beber a água, os tropeiros também descansar, e o cruzamento por São José tinha uma importância muito grande. Depois era um Brasil deserto, um mundo deserto, né? Uma igreja aqui de São José, uma igreja aqui em São Gonçalo, a igreja de Cachoeira. Então era isso. Muitas cidades que existem hoje não existiam naquele tempo. E aqui havia uma capela de Santana, e já era um lugar costumeiro de parada e de comércio. E aí o comércio vai crescer mais ainda. E a igreja vai puxar mais gente para o comércio. E a influência de São José deve ser a sede de uma freguesia, de qual aqui estava sob o comando de São José. A igreja de Tiquaruçu nasceu para atender uma população rural que vivia distante do centro de Feira de Santana. Ao longo do tempo, tornou-se referência religiosa e também um importante símbolo da identidade cultural do distrito. Enquanto Feira de Santana crescia e se transformava, Tiquaruçu também acompanhava essas mudanças. Mesmo assim, a igreja permaneceu como uma referência para a comunidade, mantendo viva uma tradição construída por diferentes gerações. Por isso, contar a história da igreja de Tiquaruçu é também falar sobre a história das comunidades rurais de Feira de Santana. O templo representa a presença da fé
no cotidiano dessas populações e guarda parte da memória de um distrito que ajudou a construir a história do município. Qual foi a contribuição histórica de Tiquaruçu para a formação territorial e cultural de Feira de Santana? Olha, de Tiquaruçu não tenho muito conhecimento não, entendeu? Agora, quem tem uma certa importância aí para a Feira de Santana de hoje, o surgimento da Feira de Santana, é São José das Itapororocas. Porque a ligação de feira estava com São José. Era uma capela de São José, entendeu? Da comarca de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira. E freguesia de São José das Itapororocas. Embora Tiquaruçu tenha uma igreja lá antiga, é um distrito antigo, mas Tiquaruçu, praticamente na história de feira, aparece mais São José das Itapororocas. Humildes também é antigo, mas São José, que Humildes também, aquela igreja que dedica que era a construção de esse gramacho, Gastão Gramacho, né? Das 7 igrejas, de Lamento com Oliveira dos Campinhos e São Gonçalo, mas tudo indica que mas São José que aparece. Tem essas freguesias, tem outras essas igrejas antigas ao redor da feira, entendeu? Como São Vicente Ferrer e tudo mais, mas quem aparece mesmo é São José. Aparece assim, atividade religiosa, de igreja para igreja, entendeu? E a atividade religiosa estava muito ligada à atividade social, atividade civil, que era um povo todo cristão, entendeu? Um povo todo cristão. Então, isso aí vai construindo algo novo na sociedade. Como os registros da Igreja Católica complementam ou limitam a compreensão da história de Feira de Santana quando comparados às outras fontes históricas? Os registros da cidade da feira, da sua origem, são os registros da igreja. Então, feira, para surgir a feira que é hoje, teve início com a construção de uma igreja. Essa igreja, ela foi sendo ampliada, né? Uma igreja dedicada a Santana e São Domingos. Assim está nos registros da igreja, da história e origem de uma cidade chamada Feira de Santana, com um casal português, Domingos Barbosa e Ana Brandão, devotos de Santana e São Domingos, que era na época a freguesia de São José das Itapororocas, todas essas terras. E eram estradas, passagem de tropas, de boiadeiros, de gado, essas coisas assim, de comércio de gado, para subindo para lá e para cá. E nesse local da igreja era um ponto em que eles paravam para o descanso. E com o surgimento da igreja, surgiu o que aí? Não só uma parada, mas uma feira. Assim são os registros, né? Ali se iniciou uma feira não só de animais, mas também de outras coisas. E a partir daí, desse entroncamento de caravana para de lá e de cá, nesse ponto aqui dessa fazenda, ao redor desta igreja, muitas coisas começaram a acontecer. E entre essas coisas, pessoas começaram o quê? Certamente construir, porque para surgir um vilarejo, um povoado, é necessário outras construções ao redor dessa igreja. E quem influenciou o surgimento foi a igreja de Santana. A igreja de Santana. E daí
começou o povoado, o arraial, se tornar o que é vila, de vila, cidade, município, paróquia, diocese, arquidiocese e Senhora Santana da Feira. Certo, tem muitos escritos, né? Mas esse é o dado mais conhecido de muitos feirenses a respeito da origem de feira, que começa em 1732, com a construção de uma igreja dedicada à Senhora Santana. Eu sou Dom Itamar Vian, nasci no dia 27 de agosto de 1940, no Rio Grande do Sul. Durante muitos anos me preparei para exercer a profissão de professor universitário e, depois de certa idade, decidi tomar a decisão, por chamado de Deus, de ser frade capuchinho. Trabalhei durante muitos anos como frade capuchinhos em diversas faculdades, Faculdade e Universidade de Juí, Universidade de Santa Maria, Universidade de Pelotas, todas no Rio Grande do Sul. E de repente, no ano de 1983, recebi uma carta do Papa João Paulo II, hoje um grande santo da Igreja Católica, São João Paulo II, pedindo-me para assumir a missão de bispo na Diocese da Barra, na Bahia. E fiquei, portanto, naquela diocese durante 11 anos, governando aquela Diocese da Barra, na região do Rio São Francisco, Xique-Xique, Barra, Ibotirama, Gentil do Ouro, Oliveira dos Brejinhos, Buritirama e tantas outras cidades. No ano de 1995, exatamente no dia 28 de maio de 1995, assumi a Diocese de Feira de Santana e, anos depois, em 2002, o Papa João Paulo II nomeou-me arcebispo e criou a Arquidiocese de Feira de Santana. Portanto, desde 1995 que estou trabalhando aqui nesta diocese, hoje Arquidiocese de Feira de Santana. Estou muito feliz em trabalhar aqui. Jesus disse: quem deixa pai, mães, irmãos, terras, parentes e amigos, recebe 100 vezes mais aqui neste mundo. E eu tive essa grande graça de receber esse convite de Deus, através do Papa, de trabalhar na Bahia. E aqui sinto que recebi 100 vezes mais pais, mães, irmãos, amigos, parentes e amigos, porque me sinto bem em Feira de Santana. O povo de Feira de Santana é um povo que acolhe muito bem, eu me sinto em casa. Aqui estou dando a minha vida. Agora sou bispo emérito, isto é, renunciei, porque na Igreja Católica, quando um bispo chega aos 75 anos, ele pede renúncia, o Papa aceita a renúncia, o bispo pode permanecer na diocese e o Papa nomeia outro. E ele nomeou o bispo, hoje, Dom Zanoni de Metino Castro. E a pedido dele, continuei servindo esta arquidiocese, estou ajudando a ele. Repito, gosto dessa cidade, gosto desse povo e, se for pela graça de Deus, quando Ele quiser me chamar, me chamará. Mas eu vou permanecer aqui até a morte. Tenho hoje 85 anos de idade, Deus está me dando saúde e até que Ele me der saúde e vida, continuarei, portanto, dando a minha vida como Jesus deu, servindo a todas as pessoas. Quero agradecer muito ao Colégio Maria Elza, a todos vocês que aqui estiveram,
porque para mim é uma grande oportunidade de conversar com tantos jovens que serão realmente não só o futuro, mas também o presente dessa escola, desta cidade e desta região. Parabéns à diretora, aos professores, aos alunos e a todos os funcionários, e a todos vocês deixo a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual a contribuição das obras sociais da Arquidiocese para a dignidade humana? Todos nós sabemos que a pessoa não é formada só de espírito, só de mente, mas é formada do físico, do psíquico, do espiritual. Por isso que nós devemos sempre atender a pessoa na sua totalidade. O aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto espiritual. Diante disso, a missão de um pastor, de um padre, de um bispo, de todos nós, é sempre voltar a nossa mente para a totalidade da pessoa. Em Feira de Santana, os desafios sociais sempre foram muitos e são grandes, não são coisas pequenas. E principalmente devemos destacar, entre tantas outras obras sociais, a abertura à criação do Centro Social Monsenhor José, entre tantas outras obras. Por exemplo, temos uma grande obra aqui na Arquidiocese, que é uma das maiores do Brasil, que é o Dispensário Santana, que é coordenado, esse dispensário, pela irmã Rosa, e já tem muitos anos que está prestando esse serviço. Outra obra é a obra social Monsenhor José, que atende diariamente a entre 200, 220 e 240 pessoas, que fica localizado este centro social bem ao lado da minha residência. Então acompanho diariamente as pessoas que vêm aqui, são transeuntes e são moradores de rua que vêm almoçar. Portanto, são, resumindo, 200 almoços por dia que nós fornecemos a estas pessoas. Além dessas obras, temos muitas outras obras de menor porte, de atendimento à mulher marginalizada e tantos outros setores que merecem um cuidado especial de todos nós. Como a Igreja pode promover o diálogo e a cultura da paz? A paz começa em mim, a paz começa em você, a paz começa na família, e a partir de cada um de nós e a partir da nossa família, ela se estende para a escola e para a sociedade. Portanto, a cultura da paz deve nascer primeiramente em cada um de nós. Viver com serenidade, tranquilidade, sabendo perdoar, vivendo aquele princípio da Bíblia que diz nunca fazer aos outros aquilo que não gostamos que façam a nós mesmos. E fazer aos outros aquilo que gostamos que façam a nós mesmos. Se cada um pensasse dessa maneira, a cultura da paz seria implantada rapidamente em todas as comunidades e nunca prevaleceria o ódio, a divisão. Hoje em dia, temos muita facilidade de semear boas sementes, a semente do perdão, da fraternidade, da solidariedade. Porém, alguns usam as redes sociais para difundir o ódio, a divisão, a mentira, a divisão. Portanto, tudo o que divide leva contra essa cultura que nós tanto queremos, que é a cultura da paz. Bom, queremos saber, na opinião do senhor, qual a contribuição das obras sociais da Arquidiocese para a dignidade humana? Sim, todo ser humano ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas hoje procuram a pergunta: onde posso encontrar Jesus? É a grande pergunta que as pessoas se fazem. Nós podemos encontrar Jesus na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos. Mas não só isso, nós podemos encontrar Jesus na oração. Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas não é só isso.
Jesus disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. E aí ele acrescenta depois em outros capítulos, em outros versículos: eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava preso e vieste visitar-me. E diz uma série de atitudes humanas, sociais e cristãs que revelam toda essa mentalidade que o cristão deve ter em relação a qualquer ser humano. Queremos saber também qual a importância das pastorais e movimentos sociais. Quando um bispo é nomeado para governar uma diocese, aqui em Feira, hoje a Arquidiocese de Feira de Santana, ele não governa a igreja arquidiocese sozinho. Eu fiquei como arcebispo desta arquidiocese durante 20 anos. Eu não governei sozinho. Para governar, precisa repartir as tarefas, dividir as tarefas. E o bispo, então, procura dividir os setores da arquidiocese em pastorais. Por exemplo, temos a pastoral da juventude. Um coordenador cuida da juventude. Temos a pastoral dos coroinhas. O que significa? Aqui na arquidiocese são mais de aproximadamente 1000 coroinhas que ajudam ao altar. Precisa ter um coordenador, então o bispo nomeia um coordenador. Nós temos a pastoral da saúde. São muitas questões relacionadas à saúde, não somente a saúde curativa, mas principalmente a preventiva, para que as pessoas não fiquem doentes. Então é necessário cuidar dos doentes em casa e visitar os doentes nos hospitais. Então estabelece-se a pastoral da saúde. Entre tantas pastorais, por exemplo, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da AIDS, entre todas essas pastorais, algumas ligadas à parte litúrgica, por exemplo, a pastoral litúrgica, a pastoral dos catequistas, nós temos as pastorais que afetam diretamente a questão social. A pastoral carcerária é uma pastoral social, isto é, aqui nós temos um grupo numeroso de pessoas que cuidam, visitam os presídios, visitam os presos, cuidam da situação pessoal de cada preso, mas não só isso, visitam as famílias dos presos. E quando o preso sai da cadeia, procura acompanhar essa pessoa para que não recaia nos mesmos erros que o levou no presídio. Como surgiu a aproximação da Arquidiocese com a UFES e a FLIFES? A Universidade Estadual de Feira de Santana, ela tem uma capacidade extraordinária de voltar-se com todas as questões sociais, culturais e de toda essa região, não é somente de Feira de Santana. E essa relação da Universidade Estadual de Feira de Santana com a FLIFES, ou antigamente nós chamávamos de Feira do Livro, surgiu há mais de 15 anos atrás, quando eu estive visitando a Feira do Livro na cidade de Porto Alegre. Eu sou gaúcho e visitei a Feira do Livro e pensei naquela oportunidade, por que não abrir uma Feira do Livro na cidade de Feira de Santana? Vim para cá com esta ideia. Me dirigi, naquela época, ao secretário de Educação de Feira de Santana, que imediatamente aceitou a ideia. Depois me dirigi à Universidade de Feira de Santana. Naquela época, a reitora da universidade era Anaci Bispo Paim, e a universidade abraçou esta ideia da Feira do Livro como se fosse uma ideia realmente própria, e a partir daí começou-se a realizar a Feira do Livro, inicialmente com um pequeno grupo. A feira foi realizada na Praça da Matriz, ao lado da Catedral Metropolitana. Depois foi transferida para a Praça do Fórum, também lá. Aconteceu durante alguns anos.
voltou novamente para a Praça da Matriz e, neste ano, a Flitz vai acontecer no Centro de Convenções. Então, é uma história que começou de uma visita que fiz na Feira do Livro, em Porto Alegre. Esta semente foi lançada em Feira de Santana, produziu muitos frutos e já estamos celebrando neste ano, se não me engano, a 18ª edição da Feira do Livro. Hoje tem um nome mais amplo, que é a Flitz. Que legado essas ações deixam para as futuras gerações? Todo o bem que a gente faz permanece para sempre. Também todo o mal que a gente faz. Nós, na vida, devemos sempre pensar: o que semeamos, também colheremos. Se a gente semeia ódio, divisão, briga, nós colheremos isso. E os primeiros culpados dos erros que se cometem e do mal que se espalha não são os outros, somos nós mesmos. Por exemplo, quando nós odiamos alguém, esse ódio não afeta a outra pessoa, afeta a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, cada um de nós, pelo fato de ser um ser humano, é chamado a prestar um bem à sociedade. Ninguém nasce para fazer tudo, também ninguém nasce para fazer nada. Todos nós precisamos dar a nossa contribuição na sua vocação e na sua profissão para o bem dos outros. Jesus veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Cada um de nós também está aqui neste mundo para servir aos outros. E não existe maior alegria no mundo do que passar a vida servindo as pessoas. As igrejas de Feira de Santana são muito mais do que construções antigas. Elas guardam documentos, memórias, tradições e histórias que revelam como a cidade nasceu, cresceu e se transformou ao longo dos séculos. Ao visitar esses templos, percorremos também os caminhos trilhados por gerações de feirenses. Em cada igreja, encontramos marcas de um passado que continua presente, nas celebrações, nas tradições e nas lembranças daqueles que ajudaram a construir a cidade. A fé esteve presente no nascimento de comunidades, no crescimento dos bairros e distritos e na formação dos laços que unem diferentes gerações. Por isso, cultura, fé e história caminham juntas na construção da identidade da Princesa do Sertão. Porque contar a história de Feira de Santana é também ouvir as histórias que suas igrejas guardam. É olhar para o passado, compreender o presente e perceber que, em cada sino, cada altar, cada procissão e cada parede, existe uma parte da memória de um povo. E enquanto essas igrejas permanecerem de pé, a história de Feira de Santana continuará sendo contada.